O amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. A lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar no mais bela é a que revela as voltas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a Olá, estou aqui para falar de um grande educador da humanidade, um sujeito que teve uma experiência pedagógica extraordinária, que foi Eurípides Barçanufo. Estamos comemorando o aniversário de nascimento dele, que foi dia 1º de maio de 1880.
Eurípides foi um dos grandes educadores da humanidade. No movimento espírita, ele é mais conhecido como médium, como alguém que deu uma contribuição mediúnica ao espiritismo. Mas o grande valor de Eurípides histórico está na sua proposta de educação. Eurípides, em 1907, construiu a escola, o Colégio Allan Kardec, que foi um colégio revolucionário na história da educação brasileira. Revolucionário porque conseguiu integrar a pedagogia espírita, ou ler o espiritismo como uma proposta de educação. E ele realizou essa proposta de educação com as crianças. Então Eurípides partia do conceito, ou da ideia de que a criança é um ser reencarnado e, portanto, traz uma bagagem já com ela, e que o grande objetivo da educação seria desenvolver todas as capacidades, ou toda essa bagagem que a criança traz. E Eurípides fez isso da maneira mais bela possível. Ele era um educador amoroso, um educador doce, que tinha um olhar atento aos seus alunos, que estava sempre muito presente, pensando a formação do seu aluno, e com isso ele objetivava desenvolver o ser humano no seu aspecto integral, desenvolver as capacidades morais, intelectuais, físicas e espirituais dos seus alunos. Isso numa escola que aconteceu há mais de 100 anos atrás. Então, imaginemos uma escola que buscava tudo isso numa época em que os colégios brasileiros estavam pensando em castigar, bater nos seus alunos, eram muito rígidos. Eurípides construiu uma escola livre, em que não havia castigo, em que a relação com o professor era amorosa, cujo o aspecto principal era desenvolver o ser humano naquilo que ele tinha de mais belo e de mais bonito. Essa foi a proposta de Eurípides Barçanufo no Colégio Allan Kardec. Esse também foi o meu objeto de estudo do meu mestrado, e que depois se tornou um livro, né? O livro se chama Eurípides Barçanufo, Educador de Vanguarda na Primeira República. Então eu sou autor de um trabalho importante sobre Eurípides Barçanufo para resgatar essa figura na história da educação brasileira. Professor de nossas almas, médico dos corações, Apóstolo da caridade, homem de luz e amor, queremos amar como vós. Eurípides, Queremos pensar em amor. Eurípides, 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 Eurípides. Eurípides, apóstolo amado, amoroso e caridoso amigo, elevamos a voz nossas súplicas, leve a Jesus os nossos pedidos. Queremos amar como vós. Eurípides, Queremos pensar em amor. Eurípides, 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 Eurípides. olhos doces, suaves, raios de amor a nos guiar. Queremos te imitar e através deste caminho encontrar Jesus. Queremos seguir-te. Eurípides, Queremos seguir-te. Eurípides, Queremos seguir Jesus. Eurípides, Queremos seguir Jesus. Eurípides, Queremos seguir Jesus.
Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte.
Sejamos todos bem-vindos à Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier, aberta agora na Ilha do Outeiro. A Casinha Belém voltou a funcionar aqui na nossa ilha, né, no bairro do Brasília, vindo pela rua São Miguel. Aqui nós identificamos pelo Google, né, pelo mapa do Google, número 111. Então, nós temos divulgado a reabertura da casa aqui na Ilha do Outeiro e temos também colocado à disposição um pequeno mapa, que aí auxilia, né, a como podermos chegar aqui da melhor maneira. Considerando que o acesso atualmente ele tem sido por balsa, né, para quem vem com seu transporte próprio, e temos a opção também do barco, quando a gente faz a opção, né, ou não temos o transporte, ou temos a possibilidade de vir aí observando a paisagem, que a paisagem é muito bonita, né, daqui de pertinho, de Coraci para cá, é rapidinho a travessia, e aí já chegamos aqui numa via, que é a BL10, que mais um pouquinho a gente está chegando aqui na rua São Miguel. Então, que sejamos todos bem-vindos. Estamos aproveitando para fazer a gravação desse momento presencial nosso de abertura da casa e reinício dos trabalhos no dia de domingo de manhã na Ilha do Outeiro. E aí estamos fazendo a gravação para que no dia de segunda-feira possamos fazer a transmissão à noite pelo canal do YouTube Casinha Belém, para que todos possam ter acesso novamente, ou então para nossos irmãos que sabemos que estão residindo em outros estados, até mesmo em outros países, poderem ter também esse privilégio, né, que todos nós aqui estamos tendo no dia de domingo pela manhã, de estarmos participando desse evangelho que fazemos todos os domingos aqui de momento presencial, podermos fazer também na segunda-feira à noite, reunidos pelo canal do YouTube. Então, a casa abre, já abriu desde o domingo passado, hoje estamos novamente oferecendo os serviços da casa, e para quem está fazendo seu tratamento à distância, é importante lembrar de algumas orientações que a gente sempre tem feito, que é a fluidificação das águas. Presencialmente, a gente tem a oportunidade ou de trazer a nossa garrafinha com água, ou de repente, aqui a casa tem optado em fazer a oferta da água, num preço que é o preço comum, não é isso, Rose? Porque esse dinheiro ele retorna para a própria compra da água, que às vezes a gente vem e não tem condições de comprar, ou então não lembra. Mas basta pegar um copo com água e colocar para fluidificar, que tem um efeito da mesma maneira. Porque é importante, tanto presencial como à distância, principalmente no momento do Pai Nosso, para que cada um de nós possa receber medicação espiritual. Então, a água, ela é um princípio, e a espiritualidade aproveita esse princípio natural para colocar a medicação espiritual. Então, a natureza, ela ajuda nisso, o nosso bom pensamento também ajuda muito para que venha a medicação espiritual para nós ou para pessoas que assim desejarmos. Se a gente pensou em alguém, de repente uma pessoa está assim, adoentada, ou um filho, um parente, e eu desejo fluidificar a água para ele, para os animais também, né? Todo ser vivo pode receber medicação. Medicação espiritual, então, todos podemos receber. Basta a gente oferecer. Então, nesse momento, é oferecido através da água. Para quem faz o tratamento de saúde, que já acompanha, né, pelas lives, pela transmissão na segunda-feira à noite, ou para quem voluntariamente sente a necessidade de fazer, ou então para quem vai passar por atendimento espiritual e as entidades assim colocarem, né, essa opção de fazer o tratamento espiritual, é importante ter o lençol. O lençol que foi orientado, né, para ser separado para uso específico no tratamento da saúde, é importante também colocar para fluidificar. Então, assim como fluidifica a água, fluidifica o lençol. No dia de quarta-feira, que é o dia da visita espiritual, ou seja, as entidades, né, junto com nossos protetores, nossos anjos da guarda, eles nos visitam, nos acompanham, principalmente quando estamos em tratamento no dia de quarta-feira. Esse dia é o dia de tratamento que é indicado pela casa.
Então, nesse dia, no momento de dormir, né, de pedir a Jesus, a Mãe Santíssima, que traga, né, a cura, o esclarecimento para as suas questões, é indicado usar esse lençol que foi fluidificado no dia de hoje. Ao usar o lençol, dormir, no dia seguinte, lavar o seu lençol e deixar reservado para que seja fluidificado novamente nesse novo momento de prece. Tá? Então, para quem assiste à distância, é no dia de segunda-feira a fluidificação. Todos nós aqui que façamos sala de saúde hoje, poderemos, né, daqui para frente, trazer nossos lençóis para a fluidificação. E aqui no presencial a fluidificação é feita no momento em que estamos recebendo o passe de saúde. Tá? O dia também de hoje é importante para que todos possamos receber os passes. Quais são eles? Primeiro, o passe espiritual, ou seja, todos somos convidados, né, a ter esse momento específico do passe. Nos colocamos à disposição. Presencialmente, os médios da casa realizam o passe como intermediários, né, usando seus recursos de mediunidade. A espiritualidade amiga conduz, né, essa fluidificação e os benefícios do passe, que funcionam como se fosse uma transfusão sanguínea. No caso do passe, é uma transfusão energética. Para quem está à distância, tem a condição de, no dia de segunda-feira, no momento do Pai Nosso, que vamos fazer aqui a abertura desse portal, né, de intercâmbio maior com a espiritualidade, que se estabelece com a leitura do Evangelho e com a reza que todos nós juntos vamos fazer do Pai Nosso. E aguardamos a mensagem da espiritualidade amiga para nós nesse momento. E nesse momento também pedimos a eles que nos deem o passe espiritual. Para quem faz o acompanhamento de saúde, aqui presencial recebe na maca esse acompanhamento. À distância, pedir a Jesus, a Mãe Santíssima, que receba o passe, né, de saúde, que possa ter esse benefício dessa, né, digamos que transfusão de fluidos espirituais. Para quem faz a desobsessão, que é um outro tratamento da casa, à distância também, nesse momento, né, do Pai Nosso, é importante pedir o passe da desobsessão. Aqui presencialmente também receberá, né, se assim tiver pessoas que estejam presencial fazendo desobsessão, receberão também o passe da desobsessão. No dia de quarta-feira, a desobsessão é indicado, assim como é no dia de quarta para a saúde, é indicado também que mentalize Jesus, Mãe Santíssima, à noite, faça acesso ao site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br, que lá nós temos uma área de tratamento. Nesse local nós temos várias preleções, que são passos, que são mensagens, são preleções, mensagens da espiritualidade amiga que vão nos orientando. E assim vamos seguindo, né, essa caminhada de autoconhecimento e de reorganização dos nossos elos afetivos. Tá? Juntos, todos temos a condição de fazer esse grande evangelho, de abrirmos o nosso coração e ajudarmos um ao outro espiritualmente. Fazer com que Jesus, com que Mãe Santíssima e nossos espíritos amigos de luz, do bem, da paz, possam estar conosco, nos auxiliando nessa caminhada da Terra. À distância é a mesma situação. Então, que possamos todos juntos, né, termos uma abençoada prece e vamos seguir todos os nossos tratamentos. Que assim seja, né? Agora nós vamos fazer uma leitura que nos auxilia em muito termos a mensagem da noite de hoje. E para nós presencialmente, né, nesse momento, possamos também entrar nesse clima de maior reflexão e aguardarmos, né, essas orientações, esses sentimentos que vêm em nosso coração, através das palavras, né, através do tema que reflete a mensagem que será aberta. Então vamos todos nesse momento pensar em Jesus, fechar nossos olhos, pensar na espiritualidade amiga e vamos pedir que venha
uma palavra através do livro Caminho, Verdade e Vida, que ele é um livro de psicografia de Emmanuel, aliás, de Francisco Cândido Xavier, são mensagens de Emmanuel, que Chico Xavier psicografou. Então, que Jesus e Mãe Santíssima possam nos dar essa possibilidade de uma mensagem amiga. Caiu para nós desse livro a mensagem 117. O nome dela é Terra Proveitosa. Ela inicia com um trecho que está em Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. E aí vamos ouvir o comentário de Emmanuel a respeito desse trecho de Carta aos Hebreus. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis a produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos os recebem na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá ervas proveitosas, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, destarte, a esperança do horticultor. Então, que fiquemos com essa palavra, do livro Caminho, Verdade e Vida, e vamos seguir para o nosso momento de prece. Hoje, seguindo aqui com o nosso estudo, vamos avançar para o capítulo de número 117, cujo título é Terra Proveitosa. Então a gente já percebe que vamos caminhar aí para uma reflexão em torno da natureza, ou tendo como ponto de partida os elementos da natureza, que são elementos que Emmanuel utiliza com muita frequência nas suas reflexões. Aliás, esse é um aspecto que sempre nos chamou a atenção nos textos de Emmanuel, nos seus comentários. Ele, muitas e muitas vezes, vai recorrer aos símbolos da natureza. Vai projetar o nosso pensamento, a nossa reflexão para a natureza, como a nos dizer que ali temos muito a aprender. Ali, em verdade, temos também a expressão das leis divinas que a gente precisa aprender a ler. Então, Emmanuel vai se utilizar
muitas vezes nos seus textos, desse recurso didático de colher, de utilizar o símbolo da natureza para ilustrar aspectos da lei divina, para ilustrar aspectos da lei moral, que vão ser de muito proveito para cada um de nós. Então, pelo título, a gente já percebe que ele vai nos levar a esse campo da natureza. E o versículo que ele usa hoje é um versículo do apóstolo Paulo, na sua epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7, em que Paulo diz assim: porque a terra, que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então ele usa, o apóstolo Paulo aqui também, um exemplo corriqueiro da natureza. No mundo lá de agricultores daquela época, cercado por isso em toda parte que ele ia, ele se usa então desse exemplo da terra, que recebendo os recursos do alto na forma da chuva e acolhendo humilde aquele que, ou o processo que lavra o solo, que a abre, que a fertiliza, embora aí com a dor que marca esse processo, né, do arado, ela acolhe isso com humildade, recebe, se embebe da chuva, do recurso que vem do mais alto, e então produz para a vida. Enriquece a vida de abundância, de frutos, de flores, de alimento. Quer um símbolo mais belo do que esse, o do solo? Por isso vai ser um símbolo tão recorrente no Evangelho. Os Espíritos vão comparar o solo ao nosso coração, o solo da nossa alma, como eles vão dizer, de maneira metafórica, porque a terra em si já traz para nós esse símbolo tão bonito, de como ela acolhe os recursos do mais alto e se embebe deles, o que tem aí para nós já uma lição. Não basta simplesmente ter contato com isso, é preciso que isso nos penetre, que nos preenchamos daquilo que recebemos do mais alto. E ela acolhe humilde, serena, confiante o arado, que a fere, mas que a fecunda, que a torna mais fértil, vamos dizer assim, que a areja, que a prepara para receber sementes e, posteriormente, para a produção. Então aqui a gente já tem muitos caminhos de reflexão que se nos abrem a partir desse símbolo. Naturalmente que a gente vai ver aqui uma transposição, então, para um sentido espiritual, em que a terra vai representar uma coisa, a chuva vai representar outra coisa, o arado vai representar outra coisa, e a produção final, outra coisa, em sentido espiritual. Logo, a gente já vai imaginando que isso vai estar relacionado conosco, com cada um de nós, na nossa relação com Deus, com a vida, com as lutas. Então vamos lá, o comentário, Emmanuel o inicia da seguinte maneira: os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. Então está aqui, Emmanuel mesmo explicando com as suas próprias palavras o porquê dele recorrer tanto em suas lições ao livro da natureza, falando do solo, do tempo, da estrutura geológica, né, do diamante, do cascalho, dos exemplos das plantas, dos animais. Ele vai usar muitos dos símbolos na natureza. Por quê? Porque existem ali grandes lições que estão veladas para quem não desenvolve os olhos de ver. Mas para todos aqueles que entram num caminho de reflexão consigo mesmos, de busca de entendimento da lei divina, seus olhos vão como que se abrindo, as suas perspectivas ou percepções vão como que se abrindo, e ele vai conseguir então enxergar a beleza da lei divina escrita na própria natureza. Como está lá no Livro dos Espíritos, né? Tudo em a natureza canta, isto é, proclama a bondade, a sabedoria, a onipotência de Deus. Desde o grão de areia, tudo em a natureza canta as belezas do Criador, da criação. Isso me faz recordar uma mensagem que está no Livro dos Espíritos, deixa eu abrir aqui rapidinho,
É a resposta à questão de número 626 de O Livro dos Espíritos, que eu sempre me recordo dela porque me marcou. Justamente sobre isso os Espíritos vão falar. Kardec pergunta assim, né? As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? Então o que ele está perguntando? Se só Jesus foi o revelador das leis divinas, se elas não nos foram reveladas de outra maneira, se não conseguimos acessá-las de outra maneira, além, é claro, do que Jesus nos trouxe, se antes dele não era possível acessá-las. E aí eles vão trazer aqui uma resposta, mas vou destacar apenas uma parte aqui, ó. Eles dizem assim, mais ou menos na metade da resposta. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. E é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. Percebe? E aí eles prosseguem aqui com a resposta. Mas olha que interessante. Estando estas leis escritas na natureza, todos os que em todos os tempos quiseram procurar isso, se interessaram por isso, foram desenvolvendo a percepção, a visão espiritual para conseguir ler. Por isso a gente vê nos grandes mestres, nos grandes reveladores de todas as doutrinas, de todos os tempos, eles vão recorrer muitas vezes à natureza. Você vai ver isso em Buda, né, nos ensinamentos do budismo, você vai ver isso no Tao Te Ching, você vai ver isso no Bhagavad Gita, você vai ver isso em várias tradições espirituais ou nos ensinamentos de vários mestres de todos os tempos, porque eles já tinham essa percepção, essa visão espiritual desenvolvida. Nós temos um livro na doutrina espírita que é fascinante nesse sentido, que tem como objetivo justamente nos auxiliar a penetrar um pouco mais nesse entendimento da beleza que há na natureza, da lei divina que está ali escrita, que é o livro O Grande Enigma, de Leon Denis. Ele que faz conosco, então, uma jornada realmente pelas belezas da natureza, em busca desse grande enigma, que é o Criador, que são as suas leis, mas que na medida em que a gente vai treinando o olhar e a percepção, vamos conseguindo acessar. Então, por isso que Emmanuel vai recorrer tanto a esses exemplos, e cabe a nós desenvolver esse olhar para o dia a dia. Num mundo muito urbano, muito turbulento, muito veloz como o nosso, muitos de nós perdemos esse contato com a natureza, com os tempos e os processos naturais. Mas é muito importante que recapitulemos isso, que voltemos a aprender a discernir, a analisar, né, a mudança do clima, olhar os elementos da natureza, uma flor, um pássaro. Há muitas lições ocultas ali de humildade, de paciência, de perdão, né? A flor que oferece o seu perfume àquele mesmo que a arrancou, o sândalo que oferece o seu perfume ao machado que o fere, a esperança nos pássaros que todas as manhãs, não importa quão fria foi a madrugada, ali estão a cantarem, exaltarem a vida. A gente tem muitos e muitos exemplos. As formigas e as abelhas tão operosas, tão ativas no trabalho cooperativo, de colaboração. Então é isso. Aprendamos, estejamos mais atentos. Quando a gente está realmente sintonizado com essa busca do reino, eis que ele vai se revelando para nós as lições divinas das maneiras mais singelas no nosso dia a dia. Então vamos com o pensamento em Jesus, pedindo a Ele que desça sobre nós essa luz tão linda de amor, de paz, e que nós possamos nesse encontro receber orientações, receber das suas palavras amigas, queridas, eternas, aquilo que nós necessitamos para o nosso caminhar, aquilo que orienta a nossa mente e o nosso coração. Como diziam os chineses, né? E também Allan Kardec,
Allan Kardec chamou de fé raciocinada, né? E os chineses usam uma expressão assim como o coração que sente, que pensa, ou a mente que sente, né? Coração e mente numa linha reta, para que a gente possa entender com todos os nossos corpos, com todos os nossos conhecimentos ancestrais e com toda a espiritualidade, para que esse conhecimento se faça carne em nós, substância, que seja um mapa seguro para os nossos pés e para as nossas mãos. Então, Mestre amado Jesus, nós aqui nesse momento pedimos a tua proteção e o teu amparo. Como o Senhor disse, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Estamos aqui reunidos muito mais que 2. De encarnados somos vários, de desencarnados, então, uma multidão. Não só nesse momento, mas ligados a essa noúria, a esse caminho aberto pela Casinha Belém. Principalmente porque estaremos também no YouTube. Então, essa grande quantidade de seres humanos, encarnados e desencarnados, elevam a Ti, Senhor, o pensamento nesse momento e pedimos juntos Tua proteção, Teu amparo. Sê conosco, guarda-nos, proteja-nos, ilumina-nos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mãe Santíssima, pedimos, Senhora, que esteja conosco, que nos dê com esse teu coração de mãe amorosa, guiança, proteção, coragem. Muitas vezes nos falta coragem. Sabemos, estamos motivados, mas às vezes não há essa força motriz em nós que nos conduza para esse caminho tão precioso. Então, auxilia-nos, como mãezinha amorosa que és, segura as nossas mãos espirituais e nos conduza. Ajuda-nos a falar, como ajudaste o teu filho, como ajudaste, Senhora, Jesus a falar. Enfim, seja a nossa mãe também, seja a nossa mãezinha espiritual e nos auxilie. Crianças que ainda somos, necessitamos, Senhora, dessa maternagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, de nossa morte. Que assim seja. O capítulo aberto foi o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. A mensagem que nós vamos ler é o primeiro item, que tem como título Pagar o mal com o bem. Está em São Mateus, essa primeira citação, é o capítulo 5 de São Mateus, e o versículo 20, e depois o 43 até o 47, que diz assim: Aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Isso era Jesus, lembrando, né, da época em que ele estava entre nós, e você está se referindo ao Velho Testamento, né? Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e rogai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz elevar o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se não amardes senão os que vos amam, qual será a recompensa que tereis? Os publicanos não fazem assim também? E se não cumprimentardes senão vossos irmãos, que fazei além dos que os outros?
Os pagãos não fazem assim também? Digo-vos que, se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus e escribas, não entrareis no reino de Deus. Dos céus, na verdade. Aí tem um trecho de São Lucas, que trata, né, do mesmo tema, pagar o mal com o bem. É o capítulo 6 de São Lucas. É o versículo 32 até o 36, que diz assim: se vós não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má índole também amam aquelas que as amam, né? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa, né? E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Lindo isso, né? Ele é bom aos ingratos e até mesmo aos maus. Sede, portanto, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Nós gostamos sempre de lembrar que, assim, as palavras que vêm de Lucas, né? Ele escreveu o Evangelho, ele não conheceu Jesus, ele não foi discípulo direto de Jesus, né? Mas a pedido de Paulo, ele visitou Maria, ele ficou um tempo com Maria Santíssima, tá? Em Éfeso, né, na Turquia, e ele registrou. Os evangelhos dele têm muito das palavras de Mãe Santíssima, porque foi dela que ele pegou, né? É lindo, né? E a gente sente, né? Lendo essas palavras, a gente sente a presença dela. É a mesma coisa, né, que o outro disse, mas tem uma reflexão amorosa a mais, né? E é disso que nós vamos começar comentando, né? Primeiro, quando diz aqui, puxa, Deus atende a todos, né? Os ingratos, atende. E ele atende também aos maus. E aí que entra uma conversa legal, né? Lembra de João? João dizia assim, João Evangelista, né? João dizia assim, os que estão vendo a Deus, ok, né? Estão vendo e conseguem então o caminho do amor e da paz. Os maus, né? Só tem uma questão, eles ainda não estão vendo Deus, é só uma questão de tempo. Daí a maldade, né? Ou seja, é uma ausência do amor e da luz. Não é uma coisa por si só. O mal, ele não existe por si só, tá? Ele é simplesmente a ausência e da oportunidade do bem, do amor, isso, né? Por exemplo, São Francisco de Assis, quando ele soube do lobo, né, que estava devorando as pessoas, lembra dessa passagem? Um lobo devorava todo mundo no vilarejo, e aí vieram desesperados. Francisco, imagina, um monte de mulher entendendo o escândalo que não fizeram, né? Francisco, pelo amor de Deus. Aí vem até São Francisco e pede para que ajude, né? E ele dorme aquele dia, reza muito e pensa, o que para ele fica muito forte assim, puxa, todo mundo tem uma chance. Por que o lobo não vai ter também, né? Porque, claro, o movimento das pessoas era qual? Ir lá e detonar o lobo, claro, né? Matar o lobo. Mas pensa, não, ele também merece uma chance, né? Aí magrinho, ele era bem magrinho, pequeno, faz monta lá o farnelzinho dele, uma sacolinha, e vai em direção ao lobo. Gente, o pessoal pirou, né? Francisco era louco, o lobo vai te devorar. Você vai chegar lá e ele vai te comer, como quem diz, mano, falta pouco de você ser devorado, porque você é muito fraquinho, né? Pois ele foi. Chegou lá no meio da mata, tá? O lobo estava ferido, né? O que tinha acontecido era assim,
Já já eu falo a postura dele, mas o que ele entendeu rapidamente? Lobos andam em matilha, em bando. Aquele lobo estava ferido e ficou só. Então ele estava atacando um por defesa, por fome. Então assim, quem passasse ali ele pegava, mas não é porque ele era mau. Até porque não é assim que funciona na natureza, né? Isso é um atributo do homem, não é dos animais. Os animais pode ser o mais terrível, ele come porque ele tem fome. Mas ele não vai ficar atacando só por má índole, né? Ou então ele está se defendendo de alguma coisa, né? Era o caso do lobo. Então, quando Francisco viu o lobo assim, a região chamava Gubbio, uma região da Itália. Até que o pessoal chama a história do lobo de Gubbio, né? Quando Francisco viu o lobo daquele jeito, o que ele fez? Deu comida, mas foi tão forte que ele esticou a mão assim com a comida para o lobo e o lobo comeu na mão dele. O lobo estava com fome, né? E aí então pegou plantas, ele conhecia isso, macerou, pôs na ferida do lobo, enfim, ajudou o lobo, né? E aí ele fez um acordo com o lobo, né? Que o lobo viria com ele para a aldeia, que não ia atacar ninguém, mas que as pessoas iam dar comida para ele, né? E o lobo fez isso. Aí o lobo foi até a cidade, né? E foi tratado como um animal de estimação, né? E dizem que assim, desde esse dia todo mundo dava comida para o lobo, né? Pegava, certo, o pouco que tinha sobrado, a gente faz isso, né? Com as nossas comidas, o cachorro, levavam para o lobo. E o lobo defendia a cidade como ninguém. Se não tinha estrangeiro que chegasse ali, forasteiro, ele avisava, entendeu? Ele virou um grande protetor da cidade, né? Então, diante disso, a gente levanta essa questão. Então, o que é o mal ou o inimigo, né? Quem é exatamente o inimigo, né? Porque muitas vezes, olha, Lucas, através de Maria, conta pra gente isso aqui, né? Ó, esse ato de amor e bondade tem que ser um ato além do convencional, né? Primeiro, ir com o coração na certeza de que não existe mal. O mal é um estágio temporário, é a ausência do bem. Essa escuridão, na verdade, é a ausência da luz, é só isso. Porque na medida em que a luz entrar, o esclarecimento, for saciado a todas as dificuldades, ela não tem sentido mais. Né? Isso vai por terra. A gente vê muito isso em educação, muito. Geralmente crianças muito agressivas estão gritando por socorro, né? Na verdade, elas estão com alguma privação, com alguma necessidade muito grande. E aí, o jeito que elas encontram é gritar, que é natural, é sobrevivência até, né? Então, amar o inimigo, tá? Aqui no caso o item é pagar o mal com o bem. Ou seja, se eu devolver a ira, a revolta, o mal, né? Para a ira e para a revolta, para mim, eu estou igual, né? Qual é a diferença entre eu e a pessoa que está agredindo? Não tem diferença, né? Tem o I Ching, que é o oráculo chinês, que a gente gosta muito. Tem uma pergunta que diz assim: como que eu faço para vencer o mal? Como é que é a luta do bem com o mal? Resposta da sabedoria chinesa, né? Diz assim: é não lutar. Porque se você lutar com o mal, o que vai acontecer? Você vai ficar tão enlameado quanto ele. Como é que vai saber a diferença de quem ganhou? Os dois vão estar enlameados, né? Então ninguém ganha. A luta do bem com o mal, ela é assim: você progride no bem. Em alguns casos você se retira, dá um tempo, entende, né? E aí a gente vai estar, entende o outro, né? Aí a gente vai estar entrando nesse campo que Jesus propõe, né? Quando perguntaram para ele, qual é então a lei? Ele respondeu o quê? A mesma, que sempre foi. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? É a grande lei, porque Deus é o Pai. Parece que você não está vendo meu rosto, né, dona Beatriz?
amar a Deus, porque Ele é o Pai, é Ele que gera todas as coisas. A gente é filho, a gente só recebe, né? Então, Deus é a grande fonte criadora e é justo, e é bom. Então, é amor a Ele e todas as coisas dão certo. Mas aí Jesus trouxe, então, um outro tesouro, né? Que está aqui expresso também, que é isso, só que com uma compreensão amorosa de misericórdia imensa, que é assim, é simples, faz para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Essa é a lei. Né? Porque se eu uso os meus critérios para fazer para você, não tem como errar. Nem que eu tiver equivocado dá errado. Por exemplo, vamos supor que eu adoro jiló, tá? Só um exemplo. E aí eu vejo a Raíssa e falo, eu vou dar jiló para a Raíssa, né? E preparo, faço um jiló delicioso, mas o jiló é o jiló, vai ser daquele jeito, amargo, né? Aí eu no caso, por exemplo, amo jiló, mas não é todo mundo. Então vamos supor que eu preparo um prato de jiló e venho todo feliz dar para a Raíssa. A Raíssa odeia, vamos supor. Hipotético, tá, Raíssa? Aí a Raíssa olha para o jiló, mesmo que ela odeie, ela não vai viver isso como um afronte, né? Ela vai olhar e falar, é que ele gosta, né? Então o que ela vai fazer? Não sei o que ela vai fazer, mas com certeza não vai brigar. Não é desamor. Mesmo quando a gente está equivocado, se a gente segue essa máxima, o outro entende, né? O Chico, por exemplo, uma vez foi na casa de uma senhora que era cega e que fez questão, preparou uma sopa para ele. E ela queria muito que o Chico comesse aquela sopa, né? Aí quando ele olhou no prato tinha uma barata, né? Ela era cega, né? De certo que quem contou isso foi a outra pessoa que estava junto, né? Que também viu. O Chico prontamente comeu a barata junto com a sopa. Acho que ele pensou, se eu deixar a barata ela vai saber, né? Ou se ele tirar e jogar ela vai ouvir barulhinho, enfim. Seja lá o que for, o Chico comeu a barata. E quando falaram para ele da barata, tipo assim, Chico, você comeu a barata, né? Ele falou, você sabe que desde esse dia eu não tive mais gripe? Pura generosidade, né, dona Beatriz? Enfim, mas esse é o caminho, né? Quer dizer, se eu quero de verdade amar e ser amado, né? Fazer uma cultura de bem no meu entorno, eu preciso ser isso, né? Isso vai emanar de mim, não é verdade? Eu preciso fazer o bem. O bem precisa ser em mim. Eu preciso ser modelo desse bem. Até porque às vezes o outro, coitado, às vezes não tem modelo do bem. Cresce numa família, é espancado o tempo inteiro, passa fome, fala qualquer coisa, leva porrada na cabeça, enfim, não tem um modelo, né? Do que é ser bom, do que é ser gentil, do que é receber explicações para tudo, que às vezes não entende, simplesmente não entende, né? Ou seja, se eu quero o bem, né? Grande, né? Se você quer viver nessa sociedade de bondade, de amor, você precisa ser o que você sonha, né? Comece com você. Como? Nas pequenas coisas. Não é verdade? Onde está o caminho, verdade e vida, cara? Você fechou? Então, olha só. Isso, com certeza, nos levará a esses campos de bondade. E aí a gente vai se aliando a todos aqueles que estão em sintonia com a gente. Agora, tem um ponto nisso que é fundamental para que tudo isso realmente consiga ser operacionalizado, que é perdoar, né? Porque assim, o mal, ele gera uma onda de dor, de dificuldade, não é verdade? Ele existe, a gente não pode negar o mal, ele é a ausência do bem, mas ele está aí presente, né? Então assim, tá bom,
Mas se eu quero alterar isso, eu preciso ser um modelo disso. Então eu preciso me distanciar internamente, verdadeiramente, do mal. Para isso eu preciso, então, perdoar, quer dizer, dar para o outro, ou para o próximo, para a situação, a chance de ter um outro caminho. Ou Jesus falou que dê outra face, né? Ou seja, eu preciso olhar para aquilo, vamos supor que seja eu mesmo. Tipo, nossa, eu de novo fiz isso, não aguento mais, né? Aí eu olho para mim no espelho e digo assim, tá bom já, né? Então, vamos entender por que você está fazendo isso? Lembra, fazer para o próximo que você gostaria. O próximo pode ser eu, né? Tipo assim, o que está acontecendo? É por isso que eu faço isso. É igual Francisco diante do lobo, né? Às vezes a gente é lobo da gente, né? Aí olha e fala, não, mas eu estou carente. Na verdade, eu só queria receber essa palavra. Eu só queria que o outro me desse isso. Mas se eu não mudar eu primeiro, o outro não vai mudar. Começa de mim, né? Então eu olho para o espelho e digo assim, tá bom, chega disso, vamos achar outro caminho. Mas com amor, também comigo, senão eu não consigo mudar nada. Se eu entrar naquele processo de bater, né? Para com isso, você só faz isso. Vai levar aqui, só vai machucar tuas costas e tua moral. E tua autoestima. Porque fora disso não resolve nada. Só fica pelo chão, pelos cantos chorando, ninguém suporta pra gente. Né? Vira um poço de lágrimas. Né? Enquanto que se eu uso essa energia para fazer revisão, tá bom então. Então agora eu vou fazer assim. E anuncia, né? Vira para todo mundo e diz, gente, vamos ser assim agora? Eu estou com vontade de fazer assim. Cansei disso. Né? Faz novos contratos, novos caminhos, dá chance nova para a gente e para o outro. E para o outro também. Mas ele não, porque eu não. Mas às vezes o outro, você ainda nem falou que você não gosta disso, que isso te faz mal. Né? Às vezes é só uma coisa de comunicação. Né? Ou seja, chance nova, perdoar, dar para o outro a chance de fazer do outro jeito. Mas posso pedir um favor? Não fala assim, eu fico triste, né? Eu dei a chance. Se o outro insistir, eu sei que tem que me distanciar. Mas não sem dar a chance, né? Para mim e para o outro. Então, terra proveitosa, né? Foi essa palavra. A gente está falando da mesma coisa, né? Se eu não for essa terra que permeia, que passa as águas para ser trabalhada, eu não vou nunca dar bons frutos, né? Eu vou ficar impermeável, não entra, né? Eu fico isolado. Agora, se eu permito que o outro, adentro, o mais íntimo do meu ser, se a água divina penetra, pronto. Jesus usou aquela imagem, aquela parábola da semente, lembra? Que o semeador semeou, ele conta um, outro e outro. E as várias terras, como reagiram e as várias situações com a semente. Um era rasa a terra, aí a ave do céu comeu. A outra era muito dura, então não tinha umidade suficiente. Então, assim, só deu certo quando? Quando a terra era macia o suficiente, acolheu a semente, tinha possibilidade da umidade, porque ela deixou penetrar a água nela. Aí pronto. E aí Jesus fecha uma coisa muito doce. Ele fala, olha, mas tudo bem, porque aqui vinga, dá um monte de outras sementes. Então dá 1000 por 1. Cada uma vira 1000. Então esse processo nunca vai deixar de existir na Terra. Né? O amor é a verdade. O caminho é amor. Né? Então que a gente possa, cada vez mais, seguir essa recomendação, ter paciência com a gente, né? Entender por que a gente faz assim. Às vezes a gente precisa até de ajuda. Amigo que fala, uma leitura, né? Precisa às vezes até de terapia, enfim, do que for necessário. Mas assim, olhar, ver. Mas ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, igual Jesus pediu. Aí as coisas se clareiam, né? E diante disso a gente caminha, mas aí com verdade. E outra, não adianta ser a verdade do outro, é a minha, senão não funciona. Né? Se eu não entendo aquilo como verdade, ela não é para mim.
né? Aí não vai funcionar. Enfim, pagar o mal com o bem, ou seja, ser o bem, dar exemplo do bem, deixar o bem de verdade em nós, com verdade profunda. O bem será, naturalmente, é tanto que se recebe, né? A gente vai dar o bem será a nossa volta. Isso, hora que a gente vê, a gente está numa plantação de bondade, né? E isso contagia, né? A gente não muda ninguém. Mas esse sentimento é capaz de operar mudança. Porque daí vê gentileza, não tem cobrança, vê amor. Aí, naturalmente, vai se contagiando dessa energia e daqui a pouco, quando a gente vê, estamos no bem e no amor. Maria, Mãe de amor, divina e materna, disseste que de calma os teus filhos precisam e paz no coração, mas confiando em ti, ó Mãe querida, encontrarão o acalento, o doce e a leveza e a alegria de viver. Acalmai vossos espíritos, pois eu sou a mensageira da paz e da calma. Acalmai-vos, meus filhos, acalmai-vos, meus filhos. De Jesus agradecer as homenagens que a Ele hoje rendeis. Eu venho trazer-vos o ósculo de meu Filho Jesus, e a paz do Altíssimo com um bendito beijo fique entre Tu és a paz, estrela do amor, a rosa mais sublime, o barco em águas calmas, teu manto é luz. Cobra luz e usa a luz como instrumentos da atordoado às vezes nos sentimos incertos sobre o caminho, mas mesmo distantes vemos o farol a brilhar. Ó Mãe, plena luz, Tu és a paz que
estrela do amor, a rosa mais